Olá, amigos, boa noite. Como nós estamos sempre aos sábados transmitindo as nossas palestras aqui do Chico Xavier, e por motivo, como todos sabemos, do isolamento que nós estamos nele vivendo, nós estamos apenas transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Cada momento nosso aqui tem sido de muita importância para a manutenção das nossas atividades. Infelizmente, ainda não estamos em condições de voltar com todos os nossos trabalhos, mas com a graça de Deus e com muita fé e esperança, o mais breve possível, nós estaremos com os nossos estudos e os nossos atendimentos. Exatamente baseado nesse nosso projeto, o projeto do Chico Xavier, que é o tratamento através do magnetismo, é que eu relacionei esse tema de hoje, que é exatamente a autocura pelo magnetismo, para que a gente tenha uma ideia do que verdadeiramente vem a ser esse fenômeno que hoje já tem uma repercussão muito grande, principalmente no meio científico e até mesmo dentro da área médica, que é o tratamento através do magnetismo. E o que é o magnetismo? O magnetismo, dentro de um pensamento voltado para a ciência, que é o magnetismo mineral, é uma força de atração que até hoje o homem ainda não soube como definir, mas é característica de alguns elementos que têm essa capacidade de atrair corpos, né? Consequentemente, esse fator de atração se dá por campos que eles chamam de campo magnético, e depois, com o aprimoramento do estudo de Maxwell, nós hoje também temos o eletromagnetismo. Mas isso é uma atividade mais voltada para o aspecto científico. Para nós, o que interessa é o magnetismo humano, o tão conhecido magnetismo animal. Essa força de atração que existe entre as pessoas, que também pode se propagar ou se manifestar por uma força de repulsão. Porque é que nós nos sentimos muitas vezes atraídos por pessoas e muitas vezes também sentimos uma certa repulsa com relação a outras pessoas. Mas isso a gente tem como entender, e para tanto é preciso que se estude, como nós há tempos estamos estudando esse tema. Então, o magnetismo propriamente surgiu nos anos de 1770 pelo médico Franz Mesmer, onde ele verificava que todos temos uma energia através da imposição das mãos, e que essa energia poderia se manifestar de pessoa a pessoa de maneira fluídica. E isso realmente foi motivo na época de grandes questionamentos, principalmente dentro da área médica. A essa prática deu-se o nome de passe magnético. Então vejam que o passe magnético é, sem sombra de dúvida, uma característica fundamental do magnetismo. É um fluido de energia que é emitido de pessoa para pessoa, como nós vamos ver, que tem o propósito e a função curativa. Allan Kardec era um dos seus adeptos, ou seja, Allan Kardec, muito antes dele adentrar dentro da doutrina como codificador que foi e pesquisador, ele já era antecipadamente um magnetizador. Ele seguia já todo esse movimento que era defendido pelo Dr. Franz Mesmer. E ele aprofundou mais ainda com o espiritismo e viu que não havia tanta diferença entre o magnetismo e o espiritismo. Veja que o espiritismo tem bases bem fundamentadas dentro do aspecto científico no que diz respeito ao magnetismo, e que a gente precisa se debruçar e entender cientificamente o que Allan Kardec estudou, defendeu
e, consequentemente, nos trouxe a título de informação e material de estudo, que hoje ainda, como eu disse, nós precisamos nos aprofundar muito mais. Então, portanto, o magnetismo é uma ciência e o passe magnético passa a ser de natureza científica. Vejam que aqui a gente não pode mais ver isso como um fator do misticismo, quando muita gente pensa: aí eu vou tomar um passe porque eu quero ficar curado, porque é coisa de espírito, consequentemente isso está já ultrapassado em termos de ideia. Então, em 1976, Franz Mesmer escreveu sua tese de doutorado em medicina com o nome de gravitação animal, onde ele afirmava que, olha o que é que Mesmer defendia, e foi, como eu disse a vocês, motivo de grandes questionamentos dentro da área médica, que existe uma influência mútua entre os seres, equivalente ao que ocorre entre os astros. Ele fazendo aqui uma comparação com essas forças, ou relacionando essas forças de atração. Então, ele fazia exatamente uma defesa do que verdadeiramente era aquilo que ele defendia como realidade. Consequentemente, isso foi cada vez mais se aprimorando à medida que os estudos foram sendo feitos. E o magnetismo pessoal, propriamente dito, de maneira que, da mesma maneira que o núcleo do átomo tem o poder e a força de atrair elétrons que giram em seu entorno, o mesmo ocorre com cada um de nós com relação aos outros. Mais uma vez, ele reforçando a ideia do que ele defendia acerca do magnetismo, fazendo uma alusão, uma comparação com a estrutura da matéria fundamental, que é o átomo. Só que o átomo, ele é formado por cargas positivas que se localizam no seu núcleo, e no entorno do átomo giram esses elétrons. Mas dentro do magnetismo, ou de natureza material, essas forças se dão em sentido contrário. Positivo atrai negativo. Para que o átomo seja um sistema em equilíbrio, é preciso que ele tenha uma quantidade de cargas positivas igual a uma quantidade de cargas negativas. Mas com o magnetismo humano, isso cai por terra. Por quê? Porque ao invés de ser uma atração por cargas opostas ou por fatores opostos, o magnetismo humano se dá pela semelhança das vibrações mentais. Então, pensamento positivo atrai pensamento positivo, pensamento negativo, consequentemente, vai atrair um pensamento negativo. E continuando, ele diz: cada criatura humana é um imã que caminha pela terra. Veja que isso reforça a ideia daquilo que foi tão propriamente defendido por Jesus, que era exatamente o amar ao próximo como a si mesmo. Veja que essa interação, ela jamais poderá deixar de existir. Nós nunca vamos estar só em nenhuma proposta da existência, quer seja nesse mundo ou em qualquer mundo. Essas consciências, essas mentes vão estar sempre ligadas. E isso é o que faz com que a vida seja movida dentro de um projeto de crescimento interior. Então, cada um de nós temos o seu potencial magnético natural. É uma força interior que cada um possui naturalmente, ou seja, o poder de atrair. Através do pensamento, gravem bem essa palavra, pensamento. Atraímos energias, como eu disse, tanto positivas como negativas. Essas energias se concentram dentro de nós, nos dando uma sensação tanto de equilíbrio como de desequilíbrio. É mais um fator de maior importância dentro do tratamento do magnetismo, porque o próprio Emmanuel dizia que a saúde era a perfeita harmonia ou equilíbrio do ser. Então, toda pessoa que está doente, ela está em desequilíbrio harmônico, ou seja, ela está se nutrindo de uma carga negativa e, consequentemente, ela está, de alguma maneira, refletindo no seu próprio corpo físico, que é o que nós vamos ver mais adiante. E há um fator interessante, que isso também está dentro da própria física quântica. A gente tem um hábito e o costume de pedir, principalmente nos momentos de desespero, nos momentos de falta, nós pedimos a Deus, pedimos aos anjos, pedimos a Jesus,
Mas olha o que é que o magnetismo, dentro desse nosso pensamento, ele diz: o universo não atende ao que você lhe pede, porque ele entende que tudo que tem lhe pertence. Ou seja, você não precisa pedir, você só precisa dizer. Porque a força do pensamento é o que cria toda a realidade da sua vida. Por isso que eu sempre digo, é possível de realidade. Todo desejo é manancial de poder. Tudo que você puder, o que você desejar, você poderá conseguir. Agora, o que é importante é que você entenda que a vida ela não trabalha com fatores de gratuidade. Jesus ele não usou outra palavra senão o conhecer-se a si mesmo. Por isso que ele chegou a dizer: se tu queres seguir o meu caminho, que pegue a tua cruz e siga. Ou seja, que cada um assuma a sua vida, a sua condição de vida, que não se limite apenas ao fator do pedir e consequentemente conseguir, porque você tem fé, porque você tem confiança. Isso realmente não faz sentido. É preciso que você trabalhe por aquilo que você deseja. A vida não é uma proposta de inércia, é uma proposta de sempre nos estar provocando a busca daquilo que a gente deseja. Então o pensamento é quem nutre tudo isso como força interior. Mas para que a gente possa entender de uma maneira mais objetiva, não podemos esquecer esses 4 corpos intrínsecos que nós possuímos. Primeiro, nós somos um espírito. O que é um espírito? O espírito é uma individualidade criada por Deus. Tem um palestrante, Dr. Décio Iandoli, que ele diz que nós somos um momento do pensamento divino. Eu acho essa definição fantástica. Ou seja, nós somos uma individualidade do todo. A partir do instante que nós assumimos essa individualidade, somos um ser espiritual. Esse ser, ele começa buscando através do conhecimento o seu processo evolutivo. Por isso que há uma necessidade enorme dessa relação de um para com o outro, porque ninguém consegue aprender e nem crescer sozinho. Então, o espírito é a essência de tudo. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. O que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação segundo a própria codificação. O que é uma coisa inteligente? É uma coisa que tem a capacidade de evoluir e se transformar. Então nós estamos constantemente evoluindo, mas para evoluirmos nós temos que nos transformar. Só que as transformações muitas vezes nos assustam porque elas nos levam à incerteza. A gente tem medo do que a gente não tem certeza. E isso geralmente causa um grande conflito de ordem interior. Depois que a gente começa a evoluir, a gente começa a criar o que ele chama de um corpo mental. O corpo mental é a individualidade do pensamento. A partir desse instante, você é dono de você, para todo e sempre. Ninguém pode invadir um território tão sagrado como é o território da mente. É por isso que ele diz: um homem leva um cavalo para beber água. A humanidade não obriga se ele não quiser. Então ninguém obriga ninguém a nada. Por isso que eu sempre digo, toda transformação ela tem que ser de natureza interior e baseada nos princípios da formação de cada um. Mas para que esse corpo mental ele possa dar continuidade ao seu processo de crescimento, ele precisa de um outro corpo, que é um corpo energético. Ele tira do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É o campo eletromagnético, é o campo de formação de toda a essência da vida. É como está lá no Antigo Testamento, é o sopro de Deus. Então, quem estudou o Big Bang sabe que tudo começa de uma pequena concentração de energia que ainda hoje se expande por todo o universo, formando todas as estruturas que nós conhecemos, e dentre elas a nossa própria essência, a nossa própria natureza interior. Então nós temos um corpo que ele chamou, dando uma neologia a ele, através de uma palavra nova, Allan Kardec, de perispírito. Então o perispírito é um corpo energético, e é esse corpo que vai dar forma ao corpo que nós estamos aqui utilizando, que é o corpo físico. Esse corpo que está submetido às condições deste planeta em que nós estamos vivendo, submetido às suas leis de gravidade,
obedecendo ao espaço, ao tempo, e é um corpo cronobiológico. O que é que ele quer dizer com isso? É um corpo que tem começo e fim. Por isso que a morte não é outra coisa senão esse corpo perder a sua função, o que a gente chama de princípio ou de energia vital. Quando terminamos a nossa experiência aqui, depositamos ou entregamos esse corpo ao mundo em que vivemos, ou seja, ao nosso planeta Terra, ele entrega à natureza e nós vamos embora, carregando os nossos propósitos, as nossas heranças, só que isso só tem sentido dentro da concepção mental. A matéria pertence à matéria. O espírito, tudo que é do espírito pertence verdadeiramente ao espírito. Então vejam bem, esse corpo mental, o corpo espiritual, é nele que se processa duas coisas que são fundamentais na vida de cada um de nós, que é o pensamento e o sentimento. Ninguém pode viver sem pensar. Por isso que as pessoas muitas vezes dizem assim: eu agi sem pensar. Isso não é verdade. Você pode ter agido sem refletir, mas ninguém pode parar de pensar. Inclusive, pensamos muito mais até quando estamos dormindo. Porque a mente, ela é um processo dinâmico de evolução, de transformação e de crescimento, e só se dá através do pensamento, e os pensamentos vão formando os nossos conteúdos, que são os nossos sentimentos. Então tudo que nós somos está guardado dentro dos nossos arquivos, que são os nossos sentimentos. Sentimento é de natureza profunda e não tem nada a ver com o ter, é o ser. Só que o perispírito, que é este corpo energético, nele se deposita ou se consolida as emoções. O que é emoção? A emoção significa fora. Moção, movimento. São todos os fatores do nosso dia a dia. As tristezas, as alegrias, os conflitos, a raiva, o ódio. Tudo isso é de fator emocional. Essas emoções, elas se depositam dentro desse corpo espiritual, que não deixa de ser uma consequência do corpo mental, e vão se consolidar ou vão se somar aos nossos sentimentos. Por exemplo, se você é uma pessoa de sentimentos nobres, você tem uma facilidade enorme de lidar com emoções de nobreza, porque uma coisa está ligada à outra. Emoção e sentimentos são contíguos, só que nesse corpo perispiritual existe a energia que é do próprio espírito, chamada energia vital. É a energia, como eu disse, a que vai vitalizar o corpo físico. No momento em que essa energia ela é obstaculada, o corpo deixa de ter vitalidade, é o que nós chamamos de morte física. E o que é mais importante, que é o fundamento do nosso estudo de hoje, são os centros de força, os tão famosos e conhecidos chakras. Então nós temos 7 chakras que são os mais conhecidos, lógico que existem muito mais, e consequentemente eles vão ser o material do nosso trabalho. Mas aí finalmente nós temos o corpo físico, esse corpo da forma que nós utilizamos na nossa experiência, e ele é a expressão da vontade. Nele nós temos tudo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, que são os nossos hábitos alimentares, o sono, o repouso, a respiração e os exercícios. Esse corpo ele precisa desses fatores para que ele possa se manter em vitalidade. Então, qualquer desequilíbrio em qualquer um desses fatores, você vai provocar um desequilíbrio no seu corpo físico, que irá repercutir nos outros corpos. Agora, é importante lembrar que o corpo físico, esse corpo, ele não é um corpo da causa, ele é um corpo do efeito. Tudo o que acontece no nosso corpo físico é efeito e consequência do nosso corpo mental. Tudo é provocado por 2 fatores, como nós vimos, que o pensamento e o sentimento. Então, nossa vida está totalmente ligada a esses fatores. Por isso que eu sempre digo, nós somos o que pensamos.
Fazendo uma alusão mais prática para o nosso entendimento, podemos dizer que o pensamento ele é uma grande fábrica. O dono é o espírito, o gerente é a vontade, a matéria-prima é a ideia e o produto é o sentimento. Então, se você fizer uma analogia dentro dessa visão, você vai ter uma melhor compreensão do que sejam as consequências do que nós pensamos. Então, o produto é aquilo que nós vivenciamos em termos de comportamentos ou de comportamento no nosso dia a dia. Para melhorar, como ele diz aqui, a qualidade do produto, o que é preciso? Melhorar a qualidade da matéria-prima, ou seja, se você quer ter um sentimento bom, você tem que ter ideias boas. Para você ter ideias boas, você tem que ter uma vontade, e tudo isso é manifestado, provocado por um único fator, que é o fator do pensamento. Os sentimentos, eles têm uma energia muito mais forte do que os pensamentos. Porque o pensamento, ele faz parte do nosso dia a dia. Como a mente, ela trabalha dentro de um processo seletivo, por exemplo, a quantidade de informações que nós recebemos e captamos no dia a dia é de uma grandeza imensurável. Nós não temos como captar tudo isso. Por isso que nós fazemos uma espécie de uma triagem. Por exemplo, se você durante o dia teve vários encontros, vivenciou várias experiências, umas vão passar despercebido ou despercebida, outras não. Você vai dar uma maior evidência, uma maior atenção àquilo que está mais ligado ao seu sentimento. E aí os pensamentos, eles passam a ter dentro de você uma maior intensidade, porque eles são arrastados pelo sentimento. Porque nós temos 3 áreas distintas que fazem parte da nossa mente. Nós temos a área do consciente, que é essa que nós estamos utilizando. Nós temos uma área mais abaixo, que é a área do subconsciente, é como se fosse uma casa. E na área mais profunda, que é a área do inconsciente, é como se fosse o porão da casa. É lá onde estão guardados os nossos verdadeiros sentimentos, a nossa história de vida. E olhe que não é uma só vida. Como reencarnacionista, nós sabemos que tivemos muitas outras experiências e sabe Deus o que fizemos nas experiências passadas. É bom a gente nem querer mexer muito nesses arquivos, porque eles podem nos trazer grandes conflitos, como existem pessoas hoje que ainda vivem presas ao seu passado e o dele não consegue se libertar. Eles são tão intensos que sentimos sob a forma de sensações viscerais no próprio corpo físico. Eles alteram todo o nosso sistema orgânico. Por isso que quando você recebe muitas vezes uma notícia não muito boa, veja que seu metabolismo, seu corpo se altera, aumenta a frequência cardíaca, muitas vezes vem um mal-estar no estômago, uma sensação de desmaio, e tantas outras reações acontecem em função do pensamento que se transforma naquele exato momento num fator emocional. E essas alterações, elas vão acontecer exatamente nesse centro de força, como nós vamos ver, do corpo, que faz parte do corpo fluido, e só o magnetismo é que pode, ou que tem o poder de tentar harmonizar ou equilibrar esses centros de força, que são os grandes responsáveis, eu diria até, os verdadeiros responsáveis por toda a desarmonia do nosso corpo. E o que são esses chakras? Vocês viram que nós temos e falamos do corpo energético, um corpo espiritual. Esse corpo, ele é a forma do nosso corpo físico. É como se fosse uma reprodução, o corpo físico, do corpo espiritual, como verdadeiramente é. Consequentemente, tudo que você sentir no um, estará sentindo no outro. Por isso que nós temos uma grande quantidade de doenças que são chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que estão no perispírito, mas que refletem de alguma forma no corpo físico. Quando vai para um exame médico, por uma avaliação, os médicos fazem todos os exames físicos, como os
de natureza química e também de imagem, e ele não encontra nenhum fator que provoque ou que seja motivo dessa doença, porque ela está apenas no corpo espiritual. Então, esses centros de força são vórtices, ou são redemoinhos de energia sutis, que têm movimentos circulares de expansão ou de contração, ou seja, ele se expande ou se contrai, e ele se processa tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. É como se fosse um campo energético elástico, ou bioelástico, ou bioplasmático, que tem o poder de se expandir ou de se contrair. Para vocês terem uma ideia, alguns dizem que a aura de Chico Xavier chegava a 1 quilômetro de distância, ou seja, esse corpo espiritual dele se expandia. Imagine o corpo espiritual de um espírito da grandeza de um Cristo, como no caso Jesus. Mas para que esse corpo ele tenha essa expansão e tenha essa grandeza, é preciso que haja uma estrutura de pensamento completamente diferente do nosso cotidiano. São espíritos de uma envergadura muito acima de nós. Qual é a função desse centro de força, ou desse chakra? Cada chakra troca energia com o campo de energia universal. Todos nós estamos interagindo reciprocamente, de forma recíproca e constante com o meio. Por isso que basta uma alteração no clima, em qualquer coisa que nós sentimos. Vocês vejam que até os astros, eles influenciam o nosso dia a dia. Consequentemente, por quê? Porque essas energias fazem parte do campo. Esse campo é o campo de atração que todos nós possuímos. Por isso é importante normalizar o fluxo de energia. Aí vem a parte mais importante. Esse fluxo de energia que se processa dentro do seu corpo, ele pode estar inibido ou ele pode estar congestionado. É o que a gente mais tem verificado aqui. Quanto mais energia deixarmos fluir, mais sadios nós seremos. Tudo isso fazendo parte do próprio magnetismo. Então, cada centro de força, que começa com o principal, que é o coronário, esse centro de força que fica na parte posterior da nossa cabeça, ele é a porta de entrada de todas as vibrações mentais. É por ele que entra tudo que nós processamos em termos de realidade de vida. Ele vai sendo distribuído pelos demais centros de força, como é o frontal, nós temos o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, né? E o básico. Consequentemente, cada um desses centros de força está ligado a determinado órgão do nosso corpo. Qualquer alteração nesse campo vai alterar o órgão que a ele está ligado. Veja que como é complexo isso, e o que é mais interessante, voltando ao que nós vimos anteriormente, tudo sob um comando de uma única realidade, é o pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele gera uma onda de vibração mental, que é colapsada por essa área do cérebro e que vai ser distribuída por todas as demais áreas em função desse centro de força. Então, a doença no órgão específico, as doenças no órgão específico energizado por determinado chakra é causada por um desequilíbrio de energia que se encontra aumentada ou diminuída, ou por uma obstrução do seu fluxo. Veja bem, quando você está em momento de estresse, que é muito comum, ou seja, você aumentou muito a frequência mental, consequentemente isso vai provocar, como nós vamos ver mais adiante, um desequilíbrio muito grande no seu corpo físico. Aonde existir uma maior ou uma menor imunologia mental em termos de frequência, essas energias vão se concentrar. Ou elas vão se concentrar congestionando alguns centros de força, ou elas vão obstruir, fazendo com que aquele órgão, como eu disse, que ali está ligado, ele possa sofrer as consequências dessa vibração mental. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma predisposição de um fator, uma cardiopatia, então
Todas as vezes que esse centro de força chamado coronário, ele sofre uma alteração, essa cardiopatia começa a se manifestar. Ou ela pode ser por um aumento de frequência ou pode ser por uma inibição. Isso vai depender de cada pessoa ou da forma como cada um está pensando. Então é muito importante a gente perceber isso. Por isso que, como ele disse, a saúde é a perfeita harmonia do espírito ou da alma. Então, se você quer ser uma pessoa saudável, você tem que estar em harmonia com o seu pensamento. E o magnetismo é essa força que atua, fazendo com que esse fator mental, tanto ele possa ser de natureza positiva ou de natureza negativa, isso vai depender de cada um. Os chakras, eles servem de mecanismo entre a matéria física e a matéria sutil. Eles são exatamente um elo de ligação. E como é que isso ocorre? Cada chakra liga-se ao corpo físico por meio de um plexo nervoso. O plexo nervoso são as irradiações nervosas que a gente chama de os meridianos. Quem faz a acupuntura percebe que eles colocam sempre aquelas agulhas naqueles pontos que eles identificam. É um tratamento muito importante ligado também ao magnetismo, porque lá ele está controlando o fluxo dentro do sistema nervoso, que são os meridianos. A gente já trabalha com o fator energético dentro do fator do magnetismo. O magnetismo, ele trabalha exatamente e diretamente com esses centros de força que são os chakras. Então, ele também está ligado ao plexo nervoso e às glândulas endócrinas, que produzem os hormônios, transformando a energia sutil em energia química materializada. Vamos entender melhor isso aqui. Eu tomei como exemplo aqui o próprio tireoidismo. A tireoide é uma glândula endócrina, é uma glândula que produz hormônios. Quando esse centro de força chamado laríngeo, ele está congestionado, você pode ter um processo chamado hipertireoidismo. E quando ele está inibido, ou seja, com pouca energia, a pessoa muitas vezes está passando por um momento de fraqueza mental, de caimento em termos de pensamento, desmotivada, isso pode, por excesso, causar uma inibição, se ela tiver uma predisposição, é muito importante isso, porque o fator desencadeante precisa do fator predisposto e vice-versa. Então, ela pode ser vítima de um fator chamado hipotireoidismo. Hipo é menos, hiper é mais. Isso tudo está ligado. Quando as pessoas elas vêm nos procurar trazendo problemas dessa natureza, é preciso que a gente faça uma avaliação do quadro dela através de uma entrevista e verificar que fator está provocando aquela desarmonia naquele órgão, para a gente ir direto àquele chakra, àquele centro de força e fazer uma intervenção em favor dela. Mas é preciso primeiro que o magnetizador esteja sabendo do que se trata e a pessoa também contribua para com isso, porque tem pessoas que vêm para o centro espírita fazer o tratamento com magnetismo, ela recebe a infusão ou a transfusão, como a gente chama, de energia através do passe, mas ela, quando sai daqui, ela volta a nutrir os velhos pensamentos, os velhos hábitos, a mesma conduta, tudo aquilo que entrou vai sair da mesma forma. Por quê? Porque ela não assimilou o tratamento. Por isso que eu digo, é preciso que a pessoa esteja totalmente comprometida com aquilo que ela deseja. Por isso que nós, quando atendemos aqui, fazemos um trabalho, que é um trabalho de preparação. Então, todas as pessoas que chegam, antes dela entrarem para as câmaras de magnetismo, a gente faz aquela introdução, leva ela a uma mentalização, passa algumas informações, faz o exercício de respiração, para que esses centros de força se abram e fiquem receptivos para que ela possa ter o atendimento desejado. Mas tudo depende exclusivamente da pessoa. Porque não sei se vocês já ouviram falar, existem os membros fantasma. Pessoas, eu conheci pessoas, foram
poucas, mas conheci pessoas que amputaram um determinado membro e continuaram achando que tinha ele tendo as mesmas sensações. Isso é verdade, porque ele amputou o membro do corpo físico, mas o corpo físico, como a gente viu no começo, ele não é causa, ele é efeito. Ele anulou o efeito, mas a causa permanece. Então o psiquismo, a mente dele assimila a ideia de que ele ainda continua tendo aquele corpo e, consequentemente, leva muito tempo para ele modificar essa ideia que ela traz consigo como sendo uma verdade. Então, quando nós recebemos uma mensagem, uma informação através do pensamento, existe uma glândula endócrina que é chamada de epífise ou pineal, que ela tem a capacidade de receber todas essas informações, e ela colapsa essas ondas de informações e enviam para todo o sistema, tanto endócrino como o sistema nervoso, e o corpo vai receber tudo isso como informação. Ora, o que a gente pode entender? Que o corpo físico, ele é um condomínio de trilhões de células que atende a uma única realidade. Qual é? A do pensamento. Então, tudo que nós pensamos, o corpo assimila da mesma forma. Por isso que existem pessoas que são doentes e não têm doença. Existem pessoas que têm doenças e não são doentes. Por quê? Porque elas assimilam aquilo, o corpo toma aquilo como verdade, porque ele está ali na condição de fazer esse papel, porque as células são entidades vivas. As células se reproduzem como nós nos reproduzimos, apesar da complexidade desse entendimento, mas até um dia desse se pensava que a célula tinha toda a sua inteligência, sua capacidade no núcleo. O comando dela era no núcleo. Com a descoberta da nova epigenética, é que verificou-se que o comando da célula não está no núcleo, está no citoplasma. O citoplasma é a área pela qual a célula recebe todas as informações que vêm do corpo mental. Então, uma célula ela pode adoecer ou não, dependendo da forma como você envia mensagens para ela. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 10 oncogênes, ou seja, genes com predisposição para o câncer. E esses genes em pessoas, tem pessoas que têm ele durante toda uma vida e esses genes não se manifestam. Na realidade, todos nós temos. E por que não se manifesta? Porque você não envia uma mensagem para tal. Exatamente o que nós estamos vendo agora com o coronavírus, o Covid-19. Você pode estar infectado pelo vírus e não apresentar nenhum sintoma e não ser vítima de nada. Por quê? Porque você não liberou o sistema para que ele pudesse interceder ou interferir, penetrando na célula e imprimindo o seu comando. Porque quando um vírus ele entra e penetra na célula, ele toma conta do DNA, assumindo ele, e começa a se reproduzir, e a célula passa a servir de hospedeira dele. Consequentemente, a doença se manifesta, porque o sistema imunológico caindo, e ela toma conta do corpo físico. Agora, isso não só acontece no corpo físico, acontece também e com maior incidência no corpo mental. Por exemplo, se você é uma pessoa equilibrada, tranquila, que tem pensamentos e sentimentos nobres, você não se deixa contaminar por qualquer informação, por qualquer problema. Tem pessoas que se desesperam diante de qualquer dificuldade. O que acontece? O seu campo imunológico perispiritual, esse campo magnético, ele cai esse fator começa a tomar uma proporção maior. E você começa se consumindo com essas ideias, isso abala toda a sua estrutura psíquica e a consequência é um corpo que vai sofrer como sendo o último anteparo desse desequilíbrio ou dessa desarmonia que você está empreendendo. Então, a pineal é essa glândula que tem o poder, né, de enviar, de receber e transformar essas mensagens, enviando para todo o corpo físico, começando por esse centro de força que nós chamamos de frontal. Então, o equilíbrio dos chakras. Então, os chakras são passíveis de serem desequilibrados, dependendo do teor de nossos pensamentos e sentimentos. Esses centros de força são
imprescindivelmente necessários na vida de todos nós. Quer você acredite, quer não, mas o seu corpo físico depende desse centro de força. Se ele se desequilibra, o corpo está sofrendo as consequências do desequilíbrio. E o que é que faz com que esse centro de força eles mantenham-se em equilíbrio? Sentimentos nobres, pensamentos bons. Consequentemente, isso faz com que eles permaneçam em seu estado de harmonia permanente. Quando vivemos de forma hedonista, ou seja, apenas com o objetivo de sentir prazer, são as pessoas que exageram nas brincadeiras, nas festas, no abuso com bebidas e muitas vezes até alimentos, hiperestimulamos os chakras fisiológicos, tornando-os congestionados. Ou seja, você está emitindo uma certa quantidade de energia para esses chakras e ele fica congestionado, ele fica saturado, com excesso de energia. Vem logo aquela sensação de irritabilidade. As pessoas, você chega, você não consegue dormir, não consegue ficar em determinado local. Tem pessoas que eu observo aqui que não conseguem passar um minuto meditando. E é importante você entender que esse fato acontece exatamente porque você está com algum centro de força seu, de alguma maneira, quem sabe, congestionado. Então, da mesma forma, quando reprimimos os chakras fisiológicos, devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios nos quais hipoestimulamos o chakra de modo que a energia se torna inibida, que são aquelas pessoas apáticas, aquelas pessoas que não tomam decisões na vida, que não resolvem nada. Isso, consequentemente, vai fazendo com que a sua frequência mental tenha uma queda, não deixando que ela se liberte do problema, mas ela se acomoda e aí começa a surgir aqueles sintomas de fraqueza, muito sono. Isso acontece muito dentro dos processos depressivos, como nós vamos ver. Então, esse centro de forças, eles precisam, como eu disse, que estejam sempre em perfeita harmonia. Então, nós vimos exatamente isso quando verificamos o caso da tireoide, né? O hipertireoidismo e o hipertireoidismo. Os chakras são fundamentais para o funcionamento da mente e do corpo, proporcionando saúde ou doença, dependendo das energias que canalizamos por ele. É interessante a gente observar que o tratamento com magnetismo, a parte mais importante é do atendimento fraterno. É o que a gente chama da consulta. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo. Porque quando eu atendo aqui, a primeira coisa que eu peço a uma pessoa é que ela traga um diagnóstico médico. Porque o tratamento espiritual, mesmo com magnetismo, ele não é um tratamento que substitua o tratamento médico. Ele não é um tratamento alternativo, ele é um tratamento complementar. Quando ele traz o diagnóstico, a gente, pela experiência que eu tenho, eu identifico de imediato um quadro depressivo. Só que o quadro depressivo, ele se apresenta de duas formas bem definidas. Existe o depressivo, o maníaco depressivo. Por quê? Porque muitas vezes a depressão é uma doença de natureza incapacitante. A pessoa vai se anulando, ela vai perdendo o sentido da vida, a motivação, vai diminuindo as suas atividades, as suas funções. Por quê? Porque ela está nutrindo uma frequência mental, como eu comentei, puxando do passado sentimentos negativos, que todo problema depressivo é de natureza do passado, questões não resolvidas, culpas, ressentimentos, e ela, mais uma vez, ela começa a se entregar a esse fator. E há o caso daqueles que, quando saem de um processo depressivo, entram num estado de uma euforia, são os bipolares. Esses são dificílimos de serem tratados. Por quê? Porque eles transitam em duas áreas extremas do comportamento mental. O que que acontece? Seus centros de força, tanto eles podem estar obstruídos,
inibidos ou congestionados. E qual é o centro de força que mais se liga ao fator depressivo? É o esplênico, por experiência feita por muitos, inclusive Giacomello hoje é um estudioso que defende exatamente, por experiência própria, que é o esplênico. Então, quando a gente faz aqui o atendimento, a consulta, e observa que a pessoa está realmente no processo de caimento energético pela depressão, é preciso a gente aplicar o passe dispersivo, ou seja, faz uma varredura daquele campo energético magnético dele e vai fazer uma infusão ou um aumento no seu conteúdo, na sua quantidade de energia dentro daquele centro de força. Por quê? Porque ele está com ele inibido e ele precisa estabilizar. Feito isso, ele sente uma sensação muito boa. Mas o que é que acontece? Ele não saiu ainda do quadro depressivo. É como quem toma um remédio, passado o efeito, tudo volta ao que era antes. Mas o que é que acontece? Se ele modificar o pensamento, começar a trabalhar não o efeito, porque os remédios, eles não curam. Remédio remedeia, ou seja, ele é um paliativo, ele é um auxiliar fundamental. Mas uma depressão, ela só poderá ser curada se buscarmos o fator que foi o causador dessa depressão. Ou seja, não adianta você buscar o efeito, você tem que buscar a causa, porque o corpo físico, ele é um corpo de efeito, ele não é um corpo de causa. Por isso, quando você toma o remédio, a medicação, leva-se de 15 a 20 dias para o organismo entender. Ou seja, significa que a doença não estava no cérebro, estava na mente. O cérebro, como um mecanismo que recebe informação dessa mente, é como se ele fosse o computador, a mente é o programa, e é preciso ele entrar em sintonia. Quando eles entram, é a sensação que a pessoa sente, é de harmonia, de tranquilidade, mas se ela não fizer um trabalho de mudança de pensamento através do magnetismo, ela volta novamente a reincidir, e cada reincidência é um agravante a mais. A depressão, ela vai tomando proporções maiores. Eu estou falando em particular depressão, porque é a doença mais comum em termos de atendimento, principalmente com o magnetismo. Então vejam como é importante a consulta, o entendimento. Nós estamos hoje com mais de milhares e milhares de pessoas que por aqui passaram, pessoas com depressões gravíssimas, de nível bastante acentuado e que ficaram boas, inclusive pessoas que hoje trabalham conosco aqui. Por quê? Porque elas fizeram uma reforma íntima, mudando o pensamento. Mudando o pensamento, com certeza ela muda o seu sentimento. Mudando o sentimento, ela muda a sua forma de viver e, consequentemente, ela entra num quadro de harmonia. E todas as vezes que se defrontar com um problema de um conflito, de uma dificuldade, ela tem uma facilidade enorme de resolver. Porque nenhuma crença, nenhuma religião cura ninguém. Por quê? Porque Jesus curava? Não. As pessoas utilizavam o seu magnetismo para tirar dele o proveito da própria cura. Por isso que ele dizia: vai que foi tua fé que te curou. Ou seja, você abriu o campo para receber a energia que eu estou te mandando. Olha, Jesus tinha um campo magnético de um poder tão grande que não chega, nenhuma pessoa que se aproximasse dele, ao sair de perto dele, era mais a mesma pessoa. Porque aí ele provocava uma mudança muito grande, de forma acentuada na forma das pessoas pensar, pela quantidade de amor que ele tinha. Acontecia o mesmo com Chico Xavier, lógico, de uma proporção completamente diferente, mas vocês já observaram que tem pessoas que se aproximam da gente e nos traz uma sensação de alegria, de paz, mesmo que a gente não conheça. Por quê? Porque há uma sinergia, o campo magnético de atração entre você e essa pessoa é de uma sintonia boa. E já existe o contrário, pessoas que se aproximam da gente e a gente se sente mal e muitas vezes se afasta porque não consegue ficar perto, exatamente por conta desse conflito energético que existe entre as pessoas. Porque, como eu disse, o campo magnético mental é diferente do campo magnético material ou mineral. Lá as cargas opostas se atraem, no mental só se atrai cargas iguais. Pensamentos iguais entram sempre em sintonia, e é preciso que a gente entenda que essas ondas mentais, elas estão sempre se intercruzando.
ou elas são ondas construtivas ou são ondas destrutivas. As ondas destrutivas são aquelas ondas de frequência diferente, elas batem e se afastam. As ondas construtivas, elas se interlaçam. São as pessoas que vivem interno conflito. Isso acontece muito dentro da família. Pessoas que não se entendem de maneira nenhuma. E elas estão na família exatamente porque no processo reencarnatório elas precisavam trabalhar isso. Se uma não ceder, a outra não cede. É preciso que alguém mude para o campo modificar-se. O campo modificando, você aos poucos vai exercendo um domínio sobre a outra. Porque, como eu sempre falo, uma força maior domina sempre uma força menor. Nunca entre em conflito com uma pessoa desequilibrada, porque o que ela mais quer é desequilíbrio. É preciso a gente nunca se deixar levar por momentos como esse. Isso tem tudo a ver com o senso de força. Então, é importante estabelecermos uma vigilância constante em nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos nos conduzir para uma energia mental construtiva, buscando superar a subconsciência que traz os nossos complexos de culpa. Por isso que ele disse, porque eu sei, vocês sabem, todos nós sabemos que o nosso passado, se o processo é evolutivo, nós sabíamos menos do que sabemos hoje, que muitas coisas nós praticamos que não deveríamos ter praticado. Mas o que acontece? A culpa existe, mas eu não posso ser refém de uma culpa que já não tem mais nenhum sentido. Por quê? Porque eu não posso voltar ao passado e querer mudar o que não se muda. O que eu tenho que fazer diante dos meus erros? É não errar mais. Consequentemente, isso me dá um sentido positivo. Eu saio daquela condição de ressentimento, de mágoa, de uma tristeza, e vou buscar motivos para me alegrar. Por isso que a meditação é um fator muito importante nesses momentos da vida de cada um de nós. É preciso a gente se afastar um pouco, muitas vezes, do meio, para se reequilibrar, equilibrar esse centro de força, nos tornarmos pessoas harmônicas para podermos emitir essa harmonia e vivermos em paz. O que nós estamos vivendo agora no mundo atual é exatamente isso. O mundo estava dentro de um desequilíbrio sem tamanho, por conta da ambição, da materialidade, o excesso de poder, as barreiras, as distâncias, quando o projeto, como nós vimos, ele é todo para uma convivência mútua. O universo, ele está à nossa disposição, o quanto nós estamos à disposição dele. A vida não é uma coisa tão difícil como a gente tem tornado por ambição, por vaidade. Aquilo que Allan Kardec nos disse, as duas chagas da humanidade são essas que nós estamos vendo agora, o orgulho e o egoísmo. Por isso que nós passamos por todos esses processos, essas tragédias, as guerras, as viroses, as pandemias, são processos que provocam um adiantamento na evolução. A humanidade muitas vezes está indo tão lenta, aí ele provoca um momento desse para uma comoção geral, mostrar às pessoas que a vida não é da maneira como elas achavam que era, que basta uma mudança, muda tudo. Gente. Existe uma força muito maior comandando tudo isso, e nós sabemos que existe, e que o homem não é tão dono de si como ele pensa que é, quando a gente se refere ao poder humano aqui na Terra. Quando cultivamos a invigilância, atuamos de forma subconsciente, criando inibição ou congestionamento das energias que alimentam o chakra. Então vejam que todos esses centros de forças, eles têm um fator fundamental na nossa vida. E o tratamento com o magnetismo, ele é fantástico para que as pessoas consigam encontrar aquilo que elas não encontraram. Mas para tanto é preciso que as pessoas tenham, não diria fé, mas que tenham confiança principalmente nela. Ninguém cura ninguém, por isso que aqui a gente diz, a autocura. Então eu vou buscar uma energia e através dessa energia eu consigo me curar. Por isso, como eu disse anteriormente, Jesus ele enviava um meio para você buscar a sua própria cura. Ou seja, as pessoas carregavam um sentimento de culpa, carregavam muitas vezes conflitos,
e permaneciam presas a essas culpas, a esses conflitos, e não se redimiam. E ele dava um meio para você conseguir sua autorredenção. Através de quê? De uma palavra, de uma mensagem, mas sobretudo do seu amor. Um abraço, como nós aqui tanto praticamos, é muito mais importante muitas vezes do que um dinheiro, do que uma palavra, do que qualquer coisa. Aconteceu um fato aqui, logo no início, quando nós estávamos atendendo, uma jovem, ela chegou desesperada, num processo depressivo muito grave, e ela foi atendida, e quando ela saiu chorando, e eu fiquei preocupado. Ora, ela foi atendida, tão bem atendida, fizemos tudo que era possível para dar a ela todo o apoio, todo o conforto, e ela está chorando. E eu fui procurar, perguntei por que ela estava chorando. Ela disse, não é nada. Eu, não, mas eu preciso saber, eu sou o dirigente da casa e preciso saber se aconteceu alguma coisa. Ela disse, não, é porque eu moro numa casa com 5 pessoas e fazia 5 meses que eu não tinha recebido um abraço. Recebi 4 abraços aqui e me valorizei tanto, me senti tão bem e vi que a vida não era do jeito que eu pensava. Veja, ela não falou do tratamento, falou do abraço. E quantos estão precisando de um abraço, de uma palavra, de um ombro? Porque a gente muitas vezes tem que entender que quando uma pessoa erra, o que ela menos quer ouvir é crítica, porque ela já está sendo autocriticada. Elas precisam muitas vezes de uma palavra, de um apoio, mas a gente nem sempre está disposto para fazer isso, porque são errados, procurando errados, conflituosos, procurando conflituosos, e consequentemente passamos a nutrir um campo magnético de vibração mental de fator negativo. Então todos sofrendo porque todos estão nutrindo uma força de sofrimento mútuo, e isso faz com que as pessoas muitas vezes tenham dificuldade de convivência. O que acontece? Vem o isolamento. O que o isolamento faz? Começa a anular a pessoa dentro da sua própria proposta, porque ninguém é feliz sozinho, toda felicidade depende do outro, e consequentemente ele diz aqui, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamento, nutrindo-se de substância mental de grande proporção. Estamos assimilando ondas mentais de maneira permanente. Não paramos de pensar um só segundo. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que alimentamos em nós mesmos. Isso foi dito por Emmanuel, psicografado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. O que ele diz aqui? Nós alimentamos aquilo que criamos dentro de nós. A gente tem um hábito e costume de dizer que é infeliz porque alguém nos fez infeliz. Isso não é verdade. A infelicidade é uma proposta de cada pessoa que é infeliz. Você pode viver num ambiente onde tudo seja contrário a você e você não assimile isso como fator contrário. É preciso muitas vezes andar pelo inferno para saber o verdadeiro sentido do que é o céu. E para a gente ter uma ideia, quando a gente fala no magnetismo, a gente não pode esquecer as ondas mentais. Nós temos 4 tipos de ondas. Essas ondas são semelhantes às ondas de rádio, elas são medidas até por hertz, são ondas hertzianas. Então nós temos as ondas θ, que vão de 1 a 3,9 hertz. Essas ondas são as ondas de meditação profunda. São os estados de transe. Toda pessoa que está vibrando numa frequência entre 1 e 3,9 Hz. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês já viram aquele aparelhozinho do eletrocefalograma, que ele faz aquele movimentozinho com a agulha? Aquilo ali está medindo a onda da vibração mental, a atividade do cérebro. Então, a onda ela tem amplitude e tem frequência. Quanto menor a frequência, mais amplitude ela tendo, mais a onda ela é expansiva, dá-nos a sensação de bem-estar. Quando a pessoa está em estado de transe, por isso que as pessoas dizem assim, eu não falo com o espírito, eu não vejo, porque você está preso a uma onda que não há como ninguém possa penetrar. Você está preso a um sistema que você criou, consolidou e ali você fica. Quando você abre a mente, como ele diz, abrir ou expandir a mente, consequentemente você aumenta a sua capacidade perceptiva, você vê com maior amplitude exatamente os estados de transe, que são estados de baixa frequência mental ou estado alterado de consciência. Esses estados são os estados que são utilizados pelos médiuns e por aqueles homens que vivem em pleno estágio de meditação. Nós temos as ondas alfa, de 8 a 12 Hz, que são as ondas de relaxamento.
Essas a gente tem que estar sempre procurando, meditar, estar sempre tranquilo. Você está agitado, senta, procura dar um passeio, procura se divertir, porque senão você vai começar a ficar preso a essa onda. Nós temos exatamente a onda beta, que vai de 13 a 30 Hz, que é a nossa atividade do dia a dia. Veja como ela já é de uma frequência maior, ela está em constante frequência. E o pior de todas são as ondas gamas, que são as ondas do estresse, quando o estado emocional está muito elevado. Então essa onda, ela está numa frequência. O que é que acontece? Ela está emitindo vibrações mentais de alta intensidade, está sendo captado pela glândula pineal, ela está jogando dentro do centro de força, seu corpo está todo em desequilíbrio. Começam a surgir os fatores que são desencadeantes, através de uma reação orgânica, muitas vezes um fator alérgico, queda de cabelo, muitas vezes a psoríase é consequência dessa intensa onda que intensifica dentro de você, e o corpo ele não aguenta, porque o corpo é um sistema homeostático, ele tem que estar em equilíbrio. Qualquer coisa que desequilibra, ele provoca uma reação. Essa reação vem na forma de doença. Se você tiver, como eu disse, uma predisposição cardíaca, pode ser o fator que vai causar um infarto. Se você tem um problema gástrico, parece uma úlcera. E assim são muitos os fatores que se desencadeiam em função dessa intensa onda, por motivo de um estresse do nosso dia a dia. E existe um fator muito interessante, que é o da ressonância Schumann. O que é que acontece? Ela ocorre através do campo eletromagnético com cerca de 100 km acima da Terra. A Terra, ela tem uma onda mental. Para quem não sabe, a Terra é um sistema que pensa. Porque tudo na natureza pensa, até porque tudo é obra de um ser que pensa, que é Deus. Então, sua frequência é mais ou menos constante da ordem de 7,83 Hz, ou seja, a Terra ela vibrava dentro de uma frequência de 7,3 Hz. É como se fosse um marcapasso responsável pela vida aqui na Terra, desde a vida vegetal, mineral, animal, hominal. Tudo isso está dentro dessa frequência. E ela interfere de forma intensa no nosso equilíbrio mental. Veja que a gente está dentro de um sistema, se nutrindo dele e ao mesmo tempo emitindo para ele as nossas vibrações mentais. A Terra e cada um de nós é um sistema que está interligado. Mas o que é que acontece? A partir dos anos 90, isso foi medido exatamente por Schumann, que era um estudioso sobre o assunto. A frequência humana passou de 7,83 para 13 Hz, ou seja, o planeta Terra está vivendo um momento de grande estresse. Por isso que nós estamos passando por essa situação. Isso é decorrente do desequilíbrio humano. E, consequentemente, vão surgir outros fatores que, com certeza, vão nos trazer dificuldades em termos de equilíbrio emocional em função dessa desarmonia mental. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Todo mundo é responsável por tudo e tudo está dentro de cada um de nós. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. Jamais poderemos dizer eu não tenho nada a ver, tem sim. Por isso que hoje nós estamos vivendo um momento de reflexão profunda no que diz respeito à fraternidade. Vejam quantos movimentos que até então não existiam, estão existindo. Estamos vendo nosso irmão que está com maior necessidade, pessoas que estão passando fome, pessoas doentes, e o mundo estava exatamente de olhos fechados. É os que nós chamávamos os invisíveis da humanidade, estão aparecendo, mostrando que ninguém é melhor do que ninguém, que um vírus que atinge um pobre atinge um rico, porque eles são democráticos. A lei de Deus não tem privilégios, nem atinge esse nem aquele, ela atinge qualquer um, se for necessário que ele seja atingido, não para que ele sofra, mas para que ele aprenda. E muitas vezes o caminho do aprendizado é o mais difícil, porque nós não sabemos ainda cumprir com as nossas obrigações de seres humanos que somos. E, consequentemente, nós precisamos muito disso.
Então, o tratamento com magnetismo, eu digo a vocês com toda certeza, é um tratamento de uma eficácia maior do que se pensa. E nós estamos aqui sempre nos aprimorando, estudando e mostrando os resultados, que não são poucos, são muitos. E se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, eu estou louco para a gente voltar a atender, porque eu sei que nós temos mais de 100 pessoas que são atendidas aqui, e eu estou preocupado porque essas pessoas estão com o tratamento interrompido temporariamente. Por isso que eu sempre tenho pedido a alguns que me mandam mensagem: procure meditar, entendeu? Procure sair dessa tensão, tudo isso vai passar, como tudo passa. Nós estamos vivendo um momento de grande aprendizado, não é de sofrimento. O sofrimento é a consequência dessa desarmonia mental que nós carregamos, mas que há sempre um sentido. Nós não temos um Deus que pune, como muito que castiga, senão Ele perderia a condição de Deus. O que é amor, tudo abraça em nome desse amor. E nós vamos continuar sempre disponíveis e dando sempre sentido ao trabalho que nós começamos, e vamos continuar exercitando aqui. Mas é preciso, como eu sempre digo, acima de tudo, muito estudo, para que a gente não possa cair no campo do misticismo e das fantasmáticas soluções que tantos procuram porque não querem estudar. Aqui fica o nosso abraço e um bom final de semana para todos.